seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que se inscreva no canal, dê like e compartilhe o vídeo. O livro de hoje é O Decreto da Alegria, de Rubem Alves. É um livro que nos mostra uma visão positiva da tristeza. A história é de um rei de bom coração e de cabeça tola, segundo o autor. Ele decreta que não haverá mais tristeza no reino. Então, todas as ocasiões que trariam tristeza para as pessoas que moravam no reino não poderiam ocorrer mais. Então, nos velórios, né, quando alguém perdia algum parente, não podia, de forma alguma, tinha que, ficar triste, tinha que ouvir música, era uma outra visão, né? Não podia ninguém sofrer, era proibido. Então, o decreto primeiro, né, o artigo primeiro, fica decretado que todas as pessoas do reino sejam alegres. As pessoas eram obrigadas a serem felizes. Artigo 2º, fica decretado que todas as tristezas são proibidas. Só haverá espaço para alegria. Não podia ficar triste de maneira alguma. Quem desobedecesse seria punido. Esse livro nos faz pensar sobre os sentimentos das pessoas, né? Inclusive no livro tem um hino que é parecido, que é colocado da seguinte maneira, que o hino ficou parecido com as músicas dos Mamonas Assassinas. Então é até interessante para a criança trazer esse resgate, né? O que são? Como que era esse grupo, né? Que trazia muita alegria na época, né? Então esse tema, ele é muito importante de ser abordado, seja em sala de aula pelo professor, ou seja na leitura feita em casa, pelos pais, tios ou algum parente. Para nós vermos, né, pensarmos como que lidamos com a tristeza do nosso dia a dia. Eu gosto muito, quem me acompanha sabe, ou quem já foi meu aluno, de relacionar os textos, né? Relacionar um livro com um filme ou 2 textos, porque isso é importante, é algo importante para o conhecimento, para fazer as relações e resultar em aprendizado. Eu gosto muito de pensar nesse livro e no filme Divertidamente. Porque no filme Divertidamente, a protagonista, ela é uma menina de 11 anos, os pais se mudam e para ela é muito difícil no início. Essa mudança foi um caos para ela. E dentro do cérebro da menina convivem várias emoções, né, que são emoções diferentes. A alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza. E no livro traz essa questão da tristeza, no filme, passa essa visão que a tristeza também é ruim. Então dá para relacionar muito bem com o livro. E propor para a criança, eu pensei, né, para que ela falasse sobre as suas memórias. O que a deixa triste, o que a deixa feliz, dependendo, colocar num círculo tudo que é triste, porque fala no filme da tristeza ser aprisionada, e o que a deixa feliz, até mesmo para ajudar numa produção de texto, por exemplo, de memórias. Porque, por exemplo, quando eu peço para os meus alunos para fazer um texto de memórias, eles travam, eles falam assim, minha vida não tem sentido, não tem nada de legal de colocar. Então, esse trabalho do professor, ou quem sabe até dos pais, né, para pensar de uma maneira informal até mesmo, sobre as suas tristezas, o que traz tristeza e o que traz alegria para aquela pessoa, para que assim ela possa trabalhar as emoções. Muitas escolas nós sabemos que tem disciplina específica para isso, para que a criança aprenda, né, desde a infância a lidar com as suas emoções. Tanto o pai quanto a mãe, os professores, os adultos, né, têm essa função de ajudar, tem esse papel de ajudar a criança a entender os seus sentimentos. Tem família que proíbe a criança de chorar, por exemplo. Isso não é certo, né? Ela tem que vivenciar aquela situação e depois ela supera. E no filme mostra muito isso, né? Que eu até me lembrei até de situações reais. Quantas vezes comigo já aconteceu, com você que está assistindo, acredito que aconteceu também, de nós queremos resolver uma determinada situação e aquela situação ser tão sofrida que a gente chora muito para resolver, mas depois que você resolve, conversa com a pessoa e resolve tudo aquilo, você sente um alívio, uma coisa gostosa,
uma alegria de você ter resolvido, de ter ficado, de você ter tirado aquela coisa ruim de você e ter resolvido e quem sabe voltar à amizade ou ter algum vínculo com a pessoa. Porque muitas vezes é difícil a gente tomar uma atitude que vai nos trazer algo desconfortável, mas depois melhora. E no filme mostra muito isso. Então, os adultos devem ajudar a criança a pensar sobre esse assunto. E até mesmo eu sugiro que antes da leitura do livro, peça para a criança separar o que são os momentos tristes, o que são os momentos felizes, para ela conseguir perceber que a situação muitas vezes triste, aquela situação triste que ela está vivenciando, outras pessoas também vivenciaram, tiveram situações piores. Aproveitar isso para incentivar a empatia, de se colocar no lugar do outro, ver a importância de todos os sentimentos, que não tem um mais ou um menos, são sentimentos importantes. O exigir de alguém de ser sempre feliz, que a gente sabe que no dia a dia muitas vezes isso acontece, né? Tem tantas pessoas que se comportam igual esse rei, né, que quer que os outros sejam sempre felizes, mas tem alguns momentos que a tristeza bate na pessoa, né? A pessoa fica infeliz por alguns dias, mas todos nós sabemos que a gente tem que saber lidar com as nossas emoções para poder superar. Então muitas pessoas elas ficam doentes porque ficam tristes e até depressivas, porque muitas vezes precisam de ajuda para ver de uma outra maneira. Quantas pessoas ficam depressivas, se sentem super mal, e daí com ajuda elas conseguem superar, elas conseguem melhorar. Então temos que ter esse olhar e preparar a criança para a vida. Então até muitos psicólogos falam da importância de vivenciar o luto. Eu já vi casos de pai esconder a morte de algum parente da criança, porque não queria que a criança ficasse triste, não sabia a reação da criança. É difícil, é muito difícil. Mas será que é o certo o esconder, o mentir? Então, lidar com as emoções é muito importante para a pessoa superar. E não sou eu que estou falando, tem muitos estudos, tem muitos psicólogos que falam isso. Então, e o adulto tem um papel fundamental nesse sentido. Então, por que não trabalhar de uma forma lúdica, né, esses sentimentos, com um filme, com um livro, propor essa reflexão para a criança do jeitinho dela, do jeitinho que ela consegue absorver. E no lúdico, né, assistindo um filme ou lendo um livro, fica muito mais prazeroso. Até o filme conta como que funcionam as nossas memórias, né? Então, numa produção de texto, isso seria muito útil, né? De pensar assim, elas ficam armazenadas, tem a de longo prazo, né? E tem aquelas que muitas vezes a gente nem se lembra. Quantas e quantas vezes nós vemos alguma coisa e depois a gente se lembra, olha, aconteceu isso comigo, tal momento, e até então era algo esquecido, porque nós nos constituímos o tempo todo, nós aprendemos o tempo todo. E na nossa mente é assim também. Muitas vezes demora anos para a gente lembrar de algo e relacionar e aprender. E por que não propor isso para a criança, né? Que é algo novo que ela não sabe até então. Então vale como sugestão o livro, o filme. Eu acredito que vale a pena a leitura e assistir esse filme quem não assistiu. Tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.